agora assim, segue o líder, só que agora é o hiper. Sim, dois, Vamos. Vamos. Ei, som. Gostaria de cumprimentar com uma boa noite os irmãos que estão presentes aqui no templo. A graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós, com todos nós. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para o nome do Senhor bendizer e engrandecer. Você que é membro da nossa igreja ou você que nos acompanha, que está nos assistindo a partir das comunicações virtuais, que você também, aí onde está, seja onde for, que você possa ricamente ser abençoado pela palavra, pela adoração, pelo poder do Espírito manifesto na igreja, que nos faz crescer, nos edifica, nos purifica, nos santifica, e para aqueles que ainda não foram alcançados com a salvação, que também, ou melhor, sobretudo, nos salva. É muito bom estarmos aqui e poder compartilhar das grandezas que o Senhor Deus tem feito ao longo da história, especialmente na nossa vida e na vida da nossa igreja. Se fosse aqui dizer, como quem deseja criar uma orientação situacional, quando propõe o que nós faremos nesses 60 minutos aproximados, eu diria que é missão, função ou natureza da Igreja de Cristo proclamar o Evangelho do seu Senhor, a salvação do pecador a partir de Cristo, uma vez que morreu em nosso lugar para nos salvar, além de proclamar o Evangelho da salvação, é também nossa função, missão, propósito, bendizermos ao seu nome por causa disso. Então, de uma maneira simplória e objetiva, eu diria que o que nos congrega, ou nos reúne aqui, é proclamar que Jesus morreu para salvar-nos e bendizer e louvar o seu nome por causa disso. Então você que veio ao templo, você que está nos acompanhando em sua casa ou em outro lugar qualquer, oriente-se juntamente conosco para isso alcançarmos nesta noite. Se você puder, se você pode, te convido a estar em pé para uns 15 minutos aproximados, onde nós vamos cantar ao Senhor sob a orientação musical do Ministério de Louvor. E logo após esse momento de canção, de oração, nós vamos refletir na palavra do Senhor. O Ministério de Louvor não pode nos levar à adoração. O Ministério de Louvor pode nos orientar para a adoração. Somente você e eu podemos adorar ao Senhor. E nós não podemos fazer isso por intermédio de uma outra pessoa. Adorar ao Senhor, reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, o seu senhorio, a sua beleza, a sua majestade, só você e eu podemos fazer dentro de nós. Falar, cantar, bater palmas, gesticular é apenas uma expressão física daquilo que está na sua cabeça e no seu coração com relação a isso. Então, o nosso Ministério de Louvor vai nos orientar com canções que você e eu possamos, a partir destas, reconhecer a grandeza de Deus e exaltar essa grandeza, essa majestade. Ministério de Louvor, por favor. Chama pelo nome,
que te detenha da forma aos montes. Põe em fileiras os astros no céu, chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenha da forma aos montes. Soprou entre as narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar e orar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Diante de um Deus tão glorioso, o que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar e orar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Eu vou te adorar, adorar e orar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.
Nós vamos cantar mais uma canção. É os teus sonhos que desguardam o meu coração, Senhor, de fazer a minha vontade. Que nessa noite, essa seja a sua oração ao Senhor. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina, Senhor, me ajuda. Quando eu quiser fazer de mim mesmo, me ajuda, Senhor. Meu desejo é fazer o que tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os seus sonhos são maiores do que os meus. Os seus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha, Diga, venha o teu reino. venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade Diga. já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus.
caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que esta canção seja, ora ou em algum momento, a expressão de realidade. Quando dissemos, já deixamos os nossos sonhos, a nossa vontade, para viver os sonhos e a vontade do Senhor. Porque quando assim for, certamente nós desfrutaremos toda a grandeza do Evangelho de Jesus para nós. Amanhã, segunda-feira, dia 24 de agosto, nós realizaremos as turmas 4 e 5 do curso Casados para Sempre aqui na nossa curta história enquanto igreja. Alguns casais que são membros da nossa igreja, outros que não fazem parte da nossa comunidade local, mas são igualmente amados e queridos. Alguns que virão de bairros longínquos para, de alguma maneira, aprender um pouco mais acerca do que a Bíblia tem como proposta para a vida conjugal. São 10 casais. E eu gostaria de, nesta hora, dirigir a Deus uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que abençoe a vida desses casais, que eles sejam, como é a proposta do MMI, na sua apresentação do curso Casados para Sempre, eles nos conclamam a sermos centrais elétricas, no sentido de partir de nós, luz, para aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a proposta do Casados para Sempre. E que esses 10 casais passem a ser, durante e após este encontro que será marcante. Você que ainda não fez o Casados para Sempre, pode parecer propaganda que, olha, eu não ganho absolutamente nada senão perda de cabelo com essas minhas inserções aqui na igreja. Porque dá trabalho, não dá, Evandro? Temos alguns líderes aqui do Casados para Sempre. Dá muito trabalho, mas que trabalho maravilhoso. Eu acho que eu tenho de longe, bem de longe, mas muito, pensa num lugar longe, é lá onde eu estou, de Jesus, no sentido de ter se alegrado com o seu penoso trabalho. Se tem uma coisa que me dá prazer na igreja, entre tantas, é esse trabalho com casais, por aquilo que produz. Acredite, não existe casamento organizado demais que não possa melhorar, acredite nisso. De igual modo, não existe casamento destruído ao ponto de não ser recuperado. É bom demais. Eu louvo a Deus pela vida desses 10 casais que iniciarão as turmas 4 e 5 a partir de amanhã. No início do ano de 2021, se Jesus não tiver buscado a sua igreja, ou seja, você e eu, nós pretendemos realizar as turmas 6, 7, quem sabe também a 8 e a 9. E que você seja um candidato, que você vença as suas dificuldades e participe, porque certamente vai te abençoar muito. Quando eu digo que a proposta é ser uma central elétrica, é para que aquilo que você irá alcançar através do curso, você passe para tantas pessoas que precisam da orientação da palavra do Senhor para a vida conjugal e matrimonial. Mas nesta hora de oração, eu não gostaria de apenas orar pelos integrantes do curso, pelos líderes do curso, pelos coordenadores do curso, como também gostaria de orar pedindo ao Senhor para aqueles que aqui estão no templo, para aqueles que estão nos assistindo porventura, sei lá onde, mas pedir o favor do Senhor, a graça do Senhor. Eu disse no início dessa celebração que o propósito, a missão, aquilo que nos define como igreja, de estarmos aqui reunidos, poderia ser de maneira simples, apresentado em 2 vertentes. Proclamar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e louvar a Ele por causa da sua obra na cruz. Mas eu acho que eu fui simples demais. O nosso propósito também aqui, enquanto estamos reunidos, é clamarmos a graça do Eterno. Suplicar o favor do Senhor por tantas pessoas que jazem nesta hora em sofrimento, em dificuldade. Onde você está, eu te peço para que você curve a sua cabeça. Você que está nos assistindo em casa, se você entende que você é alguém que carece da oração, que carece da intercessão, que carece do clamor,
onde quer que você esteja, ainda que você não ouça a oração, o silêncio para você denotará que nós estamos em oração. Eu te convido a orar conosco também. Eu vou pedir, onde mesmo está o pastor Alex? Ele poderá, mesmo sem ter a potência do microfonar a sua voz, do amplificar a sua voz, mas onde ele está? Ele vai nos conduzir no momento de oração, de súplica ao Senhor, por tudo aquilo que aqui eu disse, por uma ou outra coisa que o Espírito lhe trouxe ao coração, mas que você e eu não venhamos ouvir a oração e a receber a oração do pastor, não. Que nós viemos com ele clamarmos o favor do Eterno por tantas pessoas que precisam de ajuda, por esses propósitos que eu aqui citei, por você mesmo, por sua própria família. Clamemos ao Senhor, por favor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos refletir nas Sagradas Escrituras. Em alguns textos, mas a nossa base, ela continuará em Isaías capítulo 55. Texto esse que nos apropriamos na manhã desse dia para refletir. Não necessariamente vamos pensar novamente como pensamos pela manhã, mas diria que a linha ideológica seguirá a mesma. Isaías capítulo 55, eu quero ler nesta hora, por causa do tempo, apenas os versos 6 e 7. Nós lemos praticamente todo o capítulo na parte da manhã, mas agora vamos ler apenas os versos 6 e 7. Isaías 55, versos 6 e 7. Eu peço que você acompanhe a leitura. Se você não pode, não tem um exemplar da Bíblia à mão, você poderá me ouvir. Diz assim o texto. Eu leio para nós, por uma questão puramente didática, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto está perto. Esse foi o verso 6. Com uma proposta. O verso 7. Que as pessoas perversas mudem sua maneira de viver e abandonem seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Na parte da manhã, nós falamos um pouco de forma contextualizada do que estava por detrás desta profecia de Isaías, quando falava acerca do futuro. Deus sabia que o seu povo, mesmo sofrendo por tantos anos na Babilônia, de alguma maneira se afeiçoariam pela Babilônia. E não num primeiro momento, desejosamente, ardentemente, quereriam retornar para Jerusalém. Num movimento de que, não só por uma questão geográfica, mas por tudo aquilo que Jerusalém representava, Deus sabia que eles não, no primeiro momento, desejariam retornar apressadamente para a terra que dava tudo aquilo que Deus representa para o seu povo. Isaías, falando acerca do futuro, ele faz um convite para um grupo específico de pessoas. Olha, busquem ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Dá-nos a ideia de que isso é algo temporário. A possibilidade
de falar e Deus ouvir, e a possibilidade de poder ir até Deus, sendo possível, esse movimento em direção de. Eu não acredito que Deus fique surdo, ou que Ele se distancie de nós em algum momento da nossa existência, ao ponto de não nos ouvir, ou de ser impossível acessá-lo, senão quando deixamos de existir. Esse chamamento, este convite, que foi num primeiro momento feito enquanto uma profecia futura para o povo de Israel, ele em vários períodos da história cabe a todos e cada um de nós. Quando somos convidados a voltarmos não apenas para um local geográfico, físico, não há um convite de Deus para que você apenas volte para o templo físico. Há um convite de Deus para que você volte para Ele. Na parte da manhã eu não posso refazer todo o pensamento por causa da hora, mas eu iniciei a conversa, a reflexão falando sobre qual é a importância de estar no templo, uma vez que eu confesso com a minha boca que a igreja não salva. Eu confesso com a minha boca que a igreja não salva e confesso com a minha boca que o templo não é a igreja. Se a igreja não salva e o templo não é a igreja, por que eu estou aqui então? Seria um tanto quanto até antiquado fazer força ou apelar para que nos congreguemos aqui, ou seja, nos programemos para estar aqui, uma vez que não é aqui que está a minha salvação, porque na verdade a minha salvação não está na igreja, e se fosse a igreja o penhor da minha salvação, não seria o templo. Então, se eu sou a igreja, onde quer que eu esteja, eu sou a igreja, eu não preciso estar no templo. Aliás, mesmo sendo igreja, o fato de ser igreja não é o que me garante salvo, porque eu confesso, outra vez, que quem salva-nos é Jesus, méritos únicos e exclusivos de Jesus. Mas o fato de confessar tudo isso baseado na Bíblia Sagrada, naquilo que ela se propõe para nós, em nenhum momento despreza, menospreza, apequena, mitiga, diminui, invalida este local, esta ocasião, em ocasião alguma, por uma inferência lógica e até mesmo, poderia dizer, distante de realidade, eu diria que a igreja poderia ser comparada, o templo, melhor dizendo, poderia ser comparado a um ambiente hospitalar, onde a asepsia é fundamental para os procedimentos serem bem-sucedidos. Eu poderia dizer assim de longe que um hospital, por mais que tenha asepsia, por mais que tenha equipamento, se ele não tiver profissionais de saúde, se não tiver médicos, do que adianta estar no hospital com toda uma parafernália de equipamentos e não ter ninguém ali para utilizá-los e operá-los? Aí, por inferência, eu disse que se o templo pudesse ser analogicamente comparado a um hospital, os médicos, ou o médico, poderia ser prefigurado pela pessoa de Jesus, do seu Santo Espírito, aquele que opera, aquele que realiza. E que de nada também nos adianta estar num hospital todo equipado, com médicos capazes, se não existe, por exemplo, soro para quem precisa de hidratação, sangue para quem precisa de reposição, antibióticos para quem precisa combater uma infecção ou outra coisa qualquer. O remédio é fundamental. E poderíamos pensar que o remédio é o quê? A palavra de Deus. Cantada, lida, orada, pregada, meditada, a palavra de Deus. Então, eu gostaria de dizer que há uma importância muito grande em estarmos no templo, reunidos enquanto igreja, porque Deus escolheu, na sua sabedoria infinita, dar-se, construir-nos, edificar-nos, salvar-nos, curar-nos, libertar-nos a partir da sua igreja. Pela manhã nós conversamos e caminhamos nessa direção. E eu continuei meditando nesse texto e fui levado a outros textos que de alguma maneira dizem as mesmas coisas, com palavras diferentes em ocasiões distintas. E eu me deparei, por exemplo, com Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós vamos contextualizar rapidamente o texto, diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. As palavras não são as mesmas, as propostas não são as mesmas, mas há aqui também um convite da parte de Deus para a sua igreja.
Isaías está falando para o povo de Deus, para a igreja veterotestamentária, para a igreja do Antigo Testamento. Isaías está convidando a igreja de Cristo no Antigo Testamento, para a igreja de Deus no Antigo Testamento, voltar-se para Ele. O João aqui, o discípulo amado que recebe essa maravilhosa revelação do Apocalipse, está falando para a igreja de Cristo, uma igreja específica, a igreja de Laodiceia, que estava lá na Ásia Menor, no mundo antigo, mas que esse convite, assim como que o de Isaías não foi apenas para o povo judeu, que seria exilado, mas sim para toda a igreja na história da humanidade, da mesma forma, este convite de João no Apocalipse também é para toda a igreja ao longo da história. O convite de Isaías, ele é duplo. O convite duplo é voltar-se para Deus, o Criador, ou seja, criar um espaço na nossa agenda concorrida, cotidiana, para a espiritualidade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está. Em outras palavras seria, olha, dentro da sua agenda apertada e concorrida, separe um tempo para a espiritualidade que é tão importante para a vida. Separe um tempo para ouvir o que Deus escreveu. Separe um tempo para refletir no que Ele deixou para nós através da sua palavra. Separe um tempo para exercitar as disciplinas espirituais, a saber, a oração e a leitura bíblica. O convite é duplo, porque não somente convida a isso, mas também para demonstrarmos arrependimento, uma vez que nós ouvimos, lemos, entendemos e compreendemos o que a palavra nos pediu e reconhecemos o nosso erro. Então, numa atitude de arrependimento, nós mudamos as nossas atitudes. O convite é duplo porque nos pede para darmos tempo para Deus. E uma vez reconhecendo as nossas falhas e faltas, corrigimos-a e seguirmos a vontade do Senhor. Eu poderia dizer para nós que de uma maneira muito semelhante, Jesus na visão do Apocalipse diz as mesmas palavras para nós. Busquem-me, voltem-se para mim. É interessante nós refletirmos que parece, nessa leitura simplória do texto, eis que estou à porta e bato. A nova tradução da linguagem de hoje começa com uma exclamação, escutem! A nova tradução não, mas a tradução da Bíblia, a Mensagem, por Eugene Peterson, ou Peterson, diz assim, olhem para mim! Ele começa com essa exclamação, olhem para mim! A nova tradução da linguagem de hoje diz, escutem! Jesus chamando a atenção para si. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Existem algumas notas aqui dignas de reflexão. Primeiro, parece que o Senhor da igreja está batendo a porta pelo lado de fora, numa ideia de que por alguma razão, abro aspas, ele não pode estar do lado de dentro. Quando eu coloco isso entre aspas e digo que por alguma razão, mais à frente eu falarei de forma mais detalhada, é porque eu não posso conceber a ideia de que o Senhor da igreja tem que pedir permissão para entrar naquilo que lhe pertence. Mas por alguma razão, parece que ele está dizendo, olha, eu não estou nesse movimento que você está fazendo. Eu não estou nesse som que você está produzindo. Eu não estou nessa agitação que vocês estão causando. Eu não estou. Na verdade, eu quero participar. Parece que por mais litúrgica que seja a nossa devoção na nossa casa, no templo, onde quer que nós nos reunamos, se esse texto nessa noite é para alguém aqui, parece que Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou dentro do que você está realizando, no meu nome e para mim. E eu estou, na verdade, desejoso de participar. Eu quero entrar, eu quero estar com você. Interessante que
O texto diz: se você ouvir a minha voz, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo nos faça ouvir o que Ele está falando hoje por intermédio de mim. E Ele não se limita a dizer isso: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, a minha oração nesta noite é que você ouça a voz do Espírito Santo e abra a porta do seu coração. Porque eu acredito muito no que está escrito em João o Evangelista, ou João o Evangelho, capítulo 16, versículo 8. O Espírito da verdade, quando viesse, Ele já veio, convenceu-nos do nosso pecado, da justiça e dos juízos de Deus. A minha oração é que esta reflexão nos leve a ouvir a voz do Senhor e a abrir o nosso coração, porque o texto conclui dizendo assim, ó: se você ouvir a minha voz e você abrir a porta, eu vou jantar com você. Para aqueles que ouviam essa expressão, essa profecia, essa porção das Escrituras Sagradas num primeiro momento, isso queria dizer muita coisa. Mas eu poderia aqui traduzir para nós, para o que faz sentido, que esse jantar, essa ceia, este momento de comunhão, esse momento de alegria, esse momento de prazer, pode significar muitas coisas para nós. A paz que nos falta, a segurança que nos falta, a alegria que nos foi roubada, o prazer de viver, de estar em família, de estar em igreja. Ora, isso tudo está com Cristo, essas riquezas residem em Cristo. E uma vez que por alguma razão Ele esteja de fora da nossa vida, todas essas riquezas também estão, porque não há vida fora de Cristo. É por isso que o evangelista disse, refazendo as palavras de Jesus: se vocês estiverem em mim, e a minha palavra, ou seja, a seiva, a vida, estiver em vós, vocês vão dar muitos frutos. Se considerarmos que originalmente esta carta, ela é endereçada a uma igreja específica que também representa, abro aspas, muitas igrejas de Cristo em todo o tempo, em toda a história, nós poderíamos nos precipitar conjuntamente em dizer que o Senhor da igreja está do lado de fora da mesma. Nós podemos precipitadamente dizer que o Senhor da igreja está, por alguma razão, proibido de entrar na mesma. É óbvio que eu não posso e não faço isso como uma afirmação, uma aplicação literal, porque se eu faço disso uma afirmação literal, olha, Cristo está do lado de fora batendo para entrar na sua igreja, eu estou tirando a autoridade de Cristo. Eu estou tirando o poder de Cristo, que é o cabeça, que é o Senhor, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 18, Ele é o cabeça que dá a vida ao corpo. Então, de forma alguma, eu estou dizendo que Cristo perdeu o controle da sua igreja, que Cristo perdeu a primazia da sua igreja, quando as Escrituras Sagradas dizem que Ele é o cabeça, Ele é o guia, Ele é quem dá o norte, Ele é quem dá a vida, Ele é quem instrui, foi Ele que instituiu, Ele quem consumará. Eu não estou dizendo isso em hipótese alguma. Eu não creio que o Senhor da igreja perdeu ou perderá o controle da sua igreja, em hipótese alguma. A igreja de Cristo nunca estará em apuros. Ainda que nos piores momentos da sua história, nas grandes perseguições, nos grandes desastres, nas grandes catástrofes, da igreja, Cristo jamais perdeu o seu senhorio, pois Ele é o Senhor de todas as coisas, de toda a história. Porém, contudo, o texto me leva a pensar, e eu gostaria de levar você a pensar, na possibilidade de, numa pseudo-igreja de Cristo, esse pseudo aqui eu coloco de propósito, aquilo que se passa, mas talvez não seja. Contudo, de alguma forma, é possível conceber a ideia de que numa possível pseudo-igreja de Cristo, Jesus não esteja dentro desta. De alguma forma, eu faço uma pergunta: é possível uma igreja não ser de Cristo? Se carrega esse nome? Igreja evangélica, fulano de tal, membro da igreja evangélica. Será possível alguém que se chama como servo de Cristo não pertencer à igreja de Cristo? Seria possível isso?
As Escrituras Sagradas nos sugerem algumas reflexões. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26, palavras de Jesus, do 26 ao 28. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Jesus está dizendo isso. Vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Por quê? As minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço todas, e elas me seguem ao me ouvir. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Jesus está falando isso. Jesus está falando isso para os judeus. O público de Jesus, não percamos isso de vista, ou do campo de visão, o público que ouvia Jesus eram os judeus por herança, descendentes de Abraão. A igreja veterotestamentária, aquela que recebeu as bênçãos de Deus em Abraão por herança. E Jesus está falando para uma igreja por natureza, que parte deles não eram suas ovelhas. Porque ao ouvir a sua voz, não reconheciam, não atendiam, não obedeciam, não praticavam aquilo que o seu Senhor lhes dizia. Mesmo que aqueles judeus tivessem o sangue de Abraão em suas veias por herança, não fazia disso, ou isso não os faziam herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Eu estou propondo-nos esta forma de pensar, para que, assim como foi na manhã deste dia, nós estejamos conscientes de que não necessariamente o movimento de nos levar ao templo, de vestir determinadas roupas, de ouvir determinadas canções ou músicas, fazem de nós herdeiros de Deus em Cristo. Não! Por isso que eu disse no início, que falei pela manhã, a igreja não salva, e o templo não é a igreja. Somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É possível nos denominarmos cristãos evangélicos e ainda assim não pertencermos à igreja de Cristo. As Escrituras Sagradas nos sugeriram no Evangelho de João, no capítulo 10, dos versos 26 a 28, que Jesus tinha um público misto. Aqueles que de fato eram suas ovelhas e aqueles que ainda não eram suas ovelhas. Por isso a sua pregação insistente. E o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, também nos dá um outro norte. Capítulo 7, versículo 26, vai dizer assim, ó: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Eu não quero situar-nos dentro de uma soterologia nesse texto. Falar sobre salvação e não salvação, eu não quero entrar por esse caminho, mas gostaria de levar-nos à seguinte reflexão. Jesus chama de tolo, insensato, imprudente, quem ouve e não pratica. Será que tolo, insensato e imprudente cabe para o salvo? É uma questão de reflexão. Será que essas aplicações cabem para a igreja salva de Cristo? Eu deixo-nos livres para refletirmos. Mas Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras ou os meus ensinamentos e não vive de acordo com este é como um tolo, insensato, que construiu a sua casa sobre areia. De outro modo, o verso 20, esse foi o 26, o verso 24 diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio. Parece-me que a palavra sábio tem sentido com a ideia de salvo. Um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Esses textos, amados, levam-nos a repensar a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus, o nosso propósito de existência. Pela manhã, eu fui por um caminho um pouquinho diferente do que eu estou indo agora, mas você deva perceber-se como
alguém que ouve a voz do Senhor, pratica a palavra do Senhor pelos frutos que você produz. Ninguém é melhor do que a sua família para te ajudar nesta percepção. Que tipo de ser humano você é? Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pais, de cônjuges, de filhos, de irmãos, de vizinhos, de funcionários, de empregadores? Que tipo de pessoas nós somos? Porque não necessariamente o que falam acerca do que sou, ou o que penso acerca do que sou, é quem sou de verdade. Uma questão filosófica, sim, uma questão filosófica. Eu não sou o que penso ser, não sou o que dizem ao meu respeito, também não sou o que quero ser, eu sou o que faço. Porque as minhas atitudes é que vão me rotular, me construir. Eu gostaria de nos levar a esta reflexão. Jesus está falando nos evangelhos para um grupo de pessoas que, se nós somos descendentes de Abraão, Jesus vai dizer, olha, descendente, em outras palavras, descendente de Abraão coisa nenhuma, eu posso, ou Deus pode, dessas pedras aqui suscitar descendente de Abraão. O sangue que corre na sua veia não te faz herdeiro de Deus. Era o que Jesus estava dizendo para ele de outra forma, com outras palavras. E aí, o discípulo amado, o apóstolo do amado do Senhor, João, está escrevendo uma carta para uma igreja. Olha o que diz os versículos anteriores. Eu sou rica, eu sou imponente. Tem que tomar cuidado com as palavras por causa da chuleza das mesmas. Mas Jesus está dizendo, você é pobre, você é cega, você está nua, na sua prepotência de que é alguma coisa. Você precisa se arrepender, porque você nem é fria nem é quente, você é morna, Laodiceia. Você é morna. Você tem que vir a mim, receber de mim aquilo que de fato tem valor. Aquilo que de fato causa algum bem, venha a mim, compre em mim. Eu estou, Laodiceia, à sua porta. A sua espiritualidade, as suas reuniões litúrgicas, as suas consagrações, as suas vigílias, os seus estudos bíblicos, eu não estou em nenhum desses movimentos. É por isso que eu há anos chamo-nos a nossa atenção a esse quesito. Carteirinha de membresia, se bem que hoje em dia ninguém mais ostenta. Antigamente eu sou pastor, eu sou vice-moderador, tinha até broche, lembra? Essa é a época dos mais antigos. Hoje em dia parece que não está mais em uso. Mas o fato de estarmos arrolados a um rol de membros de uma igreja local, de uma igreja específica, não nos faz participantes do reino de Cristo. Por isso que a igreja de Cristo é invisível. Ela é atemporal, interdenominacional. Ela está em todos os lugares, e só Deus conhece a igreja dele de verdade. Ela não tem placa, não tem bandeira, não tem identidade nessas questões humanas. Não. A igreja de Cristo está em todos os lugares. Eu creio que nós somos a igreja de Cristo também, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que o Cristo da sua igreja, ou seja, o nosso Cristo, está falando conosco que é possível. Eu dizia pela manhã, é possível nós nos perdermos do caminho. Aliás, eu acredito que todos os dias é possível nós nos perdermos de Deus. Isaías, no capítulo 55, ele está fazendo profeticamente um chamamento. Olha, vocês que se perderam do caminho, vocês que estão gostando da Babilônia, voltem. Busquem o eterno. Procurem o eterno. Isso parece não nos comunicar muita coisa. Você sabe o que nos comunica muita coisa? Esse texto está dizendo o seguinte: tira um tempo do seu dia para Deus. Faça um exercício amanhã cedo. Antes de você sair do seu aposento, e eu acredito que amanhã vai estar frio, tente falar com Deus. Não precisa dobrar o joelho, nem juntar as mãos, nem fechar os olhos, mas fale com Deus. Diga: Deus, se tu me ouve, me ajude, que esse meu dia seja um dia diferente. Que eu seja relevante onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Que eu seja conhecido como um cristão, não por causa que eu sou o Luiz Wagner, pastor da Igreja Batista, mas por aquilo que eu vier a fazer nesse dia. Por aquilo que eu vier a falar nesse dia. Por aquilo que eu vier a pensar nesse dia. Eis que estou à porta. Se alguém abrir, ou melhor, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. E nós jantaremos. Eu gosto da nova tradução da linguagem de hoje, que fala daquilo que eu gosto. Nós jantaremos. O pastor Alex me ligou, eu não ouvi a ligação, mandei uma mensagem para ele. O que foi? Alguma coisa? Não, eu ia te convidar para almoçar. É
ter uma janta na casa do pastor Alex nessa noite. Quando te recebe, pode dizer glória a Deus. E pastor? E Patrícia? Desde que tenha para mim também, tudo ok. O que fazer? Eu escrevi aqui e coloquei 3 interrogações. O que fazer? Nós ouvimos o que o profeta Isaías disse para os seus ouvintes, tanto no presente quanto no futuro, a época dele, que serve para nós. E nós ouvimos o que o João disse na visão do Apocalipse, quando escreveu as cartas para as igrejas do seu tempo. A pergunta que eu fiz a mim, o que fazer? E agora, pastor Alex, que eu não sou você e não tenho todas as saídas, e agora? Eu estou dizendo que é possível nós sermos uma igreja quando o Cristo que nós acreditamos ser o nosso Senhor esteja do lado de fora de nós. É possível, porque se não fosse o texto não estaria com tamanha clareza. É possível as nossas reuniões causarem mais repugnação do que alegria ao Senhor. É isso que vai dizer também o profeta. Olha, as vossas reuniões, as vossas festas estão me causando nojo. Isaías começa assim a sua profecia. As vossas festas de lua nova, as vossas festas, isso eu não quero. Parem com isso. Parem com tudo isso. Parem de matar animais. Parem com os vossos sacrifícios. Porque isso não me agrada. Eu não prefiro o sacrifício antes da obediência. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso quer dizer o texto. E agora? De alguma maneira nós trouxemos à luz os nossos problemas. E agora? Eu estou falando para mim. Eu estou falando dos meus problemas. Estou falando da possibilidade de em algum momento Jesus estar batendo a porta do meu coração. Ei, pastor, você parece que aprendeu de... Está organizando bem os pensamentos. E da sua boca está saindo a minha palavra. Mas eu preciso entrar no seu coração. Eu preciso fazer parte da sua vida cotidiana. É possível. E aí o que fazer com 3 interrogações? O versículo 22 vai dizer assim: portanto, se você tem ouvido para ouvir, ouça. Mas ainda não me respondeu nada. E aí eu escrevi assim: quem ou o que pode verdadeiramente nos ajudar? Senão o que João, capítulo 16, verso 8 nos garante. E quando o Espírito da verdade vier, ele vos convencerá ou converterá do seu pecado, do meu juízo e da minha justiça. Eu proponho para nós, nessa hora, é pedirmos a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Quantas mensagens você e eu não já ouvimos? Quantos sermãos? Quantas meditações, quantas reflexões? Talvez você esteja dizendo, pô, mas parece que nada mudou, parece que continua tudo a mesma coisa. E agora? E agora nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajude. Porque eu quero ser a igreja que Jesus intentou. João capítulo 15, versículo 16 diz, olha, lembrem-se que não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a vocês. Jesus falando da sua igreja. Não quero entrar aqui também em soterologia. Mas ele vai dizer assim após, eu vos escolhi para que vocês deem frutos. E algumas traduções dizem assim, que o vosso fruto permaneça. Outras traduções dizem assim, que o vosso fruto não apodreça, não estrague. O propósito de Deus para nós, ao nos salvar, é que nós produzamos frutos que glorifiquem o nome dEle. Eu dizia para alguém ao telefone, meu irmão, independente de onde Deus nos colocar, sobre o pouco ou sobre o muito, que a nossa vida seja para glorificar a Deus. Que a sua casa, a sua sabedoria, a sua intelectualidade, o seu dinheiro, a sua posição, ou a sua não posição, sirva para glorificar a Deus. Que a sua família glorifique a Deus. Nós sabemos que não há perfeição. Não há como ser o pai perfeito, o esposo perfeito, a esposa perfeita, a filha perfeita, o filho perfeito, o patrão perfeito, o empregado perfeito, o vizinho perfeito, o pastor perfeito, o filho perfeito. Não há possibilidade de perfeição. Mas há possibilidade de nos parecermos cada vez mais com Cristo. É o que as Escrituras Sagradas nos convidam.
a nos parecer cada dia mais com Ele nas nossas atitudes. Lembra do que Ele falou para os discípulos? Vocês não serão reconhecidos como meus discípulos, senão quando vocês se amarem, vos amarem uns aos outros. Você pode ficar em pé junto comigo? São 19h57, eu gostaria de cantar com o Ministério de Louvor, parte de uma canção, ou a canção inteira, se for possível, se o tempo nos permitir. Eu gostaria de concluir ou encerrar esse problema causado a título de reflexão bíblica, após adorarmos ao Senhor com esta canção, orando. Eu não posso pedir para que você venha à frente, numa atitude de que reconhece, eu preciso do Senhor, o Senhor falou comigo, eu me encontro longe daquilo que eu entendo ser a posição de alguém que foi alcançado pela graça, pelo Evangelho de Jesus, ou numa outra oração, qualquer que esteja na sua cabeça, eu não posso fazer isso, em razão do momento que nós vivemos, mas eu posso pedir para que você, onde quer que você esteja, em casa, no templo, que você comece, a partir de agora, se possível for, a dizer: Espírito Santo, me ajude. Olha, irmãos, pela manhã, hoje um frio, mas hoje estava um frio. Eu entrei dentro do carro de curiosidade para ver a temperatura, porque o carro marca a temperatura, eu vi lá 14 graus. Falei, nossa, hoje está frio de verdade. Eu vim para a igreja bem cedinho. O João Milton, ele deve estar me ouvindo agora, e disse assim, quando eu vi a sua mensagem, ele pensou que eu estava brincando. Falei, João, eu já estou na igreja, quando você vier, você pode trazer um pãozinho para a gente tomar um café aqui juntos? Era bem cedo mesmo. E eu sentei ali no gabinete e fiquei: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça. Eu olho para mim e vejo tantas falhas, tantas imperfeições, tantos projetos que eu tracei quando ainda era seminarista, que não pude colocar no papel, não tirei do papel, tantos desejos, tantas vontades de ser o que eu não consigo ser, que eu só fiquei a dizer: Espírito Santo, me ajude, por favor. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu comecei a orar o que o salmista escreveu no Salmo 20, no Salmo 51. Me dê um novo coração, crie em mim um novo coração, crie em mim uma nova pessoa, crie em mim um novo adorador, crie em mim um novo servo, crie em mim um novo pastor, crie em mim um novo pai, um novo esposo, um novo filho, um novo irmão. E eu comecei a pedir ao Senhor que me ajudasse. E eu te convido nesta hora, se você entende que precisa, a pedir ajuda ao Senhor. Que na pessoa do seu Espírito possa te fazer ser aquilo que Ele deseja que você seja. Eu te convido a fazer isso através da canção que nós vamos aqui entoar, seguido desta oração que nós vamos fazer ao Pai. Vamos cantar ao Senhor. Se você conhece a canção, te convido a cantar e a adorar ao Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sua vida
mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce unção que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sua vida Ele Sublime graça, doce unção que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, sublime graça, doce unção que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontro. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Senhor Jesus, eu gostaria de te pedir nesta hora que, com o auxílio do Teu Santo Espírito, nós possamos reconhecer os nossos erros, a partir disto nos arrepender e procurar viver a vida que o Senhor tem para nós, expôs para nós, orientou a todos nós através da Tua palavra.
Senhor, eu não sei exatamente o que representa palavras. Eu não conseguiria descrever o que seria esse jantar com o Senhor, o que seria esse ceiar com o Senhor, uma vez que conseguirmos abrir a porta do nosso coração, porque ouvimos a Tua voz, auxiliados pelo Teu Santo Espírito. Mas Deus, certamente qualquer coisa que possa significar esse jantar com o Senhor, é exatamente o que nós precisamos. Por isso, portanto, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude a vir a Tua voz essa noite, e atender o que se pede, e abrir a porta dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas convicções, das nossas paixões, e submeter tudo isso a Ti, ao Teu controle, à Tua vontade, para que a nossa vida seja vivida a partir do Teu querer, Senhor, da Tua palavra, daquilo que Tu estabeleceu como o melhor. Peço nesta hora que Tu nos ajude, ó Deus. É possível estarmos aqui cansados nesta noite, desanimados, fraquejando, fracassando, definhando. O que eu te peço é que Tu nos ajude, para que possamos participar deste momento que o Senhor deseja participar conosco. Que este reencontro contigo, que pode produzir tudo aquilo que nós ansiamos e necessitamos, possa começar a acontecer a partir de agora, Senhor. Que o Senhor possa entrar nesta hora no nosso coração, como Senhor, e não apenas como Salvador, e dar as diretrizes do que fazermos na nossa relação conjugal, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso estudo, na nossa escola, onde quer que estejamos, Senhor. Que a nossa vida seja dirigida pelo Teu Santo Espírito, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por este dia, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela comunhão dos santos, dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que foram alcançados pelo Teu Espírito. Obrigado por este momento, obrigado por tudo, Senhor, o nosso pecado. Perdoe as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falibilidades, as nossas insuficiências, as nossas atitudes reprováveis. Perdoe-nos, Senhor, e outra vez nos ajude a sermos agradáveis a Ti, agradáveis ao nosso próximo. No nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, eu oro e Te agradeço, ó Deus. Amém. E amém. Pode tomar o seu assento. Obrigado ao Ministério de Louvor. Eu desejo que você tenha uma semana ricamente abençoada. Perdoe-nos, ou a mim, pelos 10 minutos que nós ultrapassamos no tempo que havíamos proposto para celebrar. Mas que esses 10 minutos infligidos na proposta inicial tenha sido revertido em graça da parte do Senhor para você e para mim. Que você tenha uma semana ricamente abençoada, que você seja luz onde quer que você esteja, que você seja agradável ao Senhor com as suas palavras, com as intenções do seu coração, que você seja desejado na sua casa, desejado na sua família, desejado nos seus locais possíveis, as relações sociais, que você seja relevante, que você seja uma cópia exata de Cristo, pois assim nós nos chamamos cristãos, porque somos miniaturas de Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Nós teremos, nos próximos dias, novidades com relação a jovens e adolescentes. Nós temos percebido um certo distanciamento, apesar de, mesmo que, embora que o tempo atual não nos permite a nossa vida normal, mas nós temos percebido um distanciamento, um afastamento grande demais, além do que deveria, por parte de algumas pessoas, que são membros da nossa igreja, e isso nos preocupa. Por isso nós pela manhã estivemos reunidos com alguns líderes para, com toda a segurança possível,
nós realizarmos algumas atividades num layout diferente para jovens, adolescentes e para estes também os adultos, com relação à escola de ensino bíblico, à escola dominical, estudo bíblico, enfim. Nós pensamos e vamos propor para a igreja algumas alternativas para esse tempo, que você, ao ouvir, que você possa se programar para estar, pois o nosso desejo é continuarmos servindo ao Senhor e aprendendo a sua palavra. Você que é jovem, você que é adolescente, que não tem, por alguma razão, sido possibilitado estar aqui, nisso que a gente já tem como proposta de culto presencial, de celebração presencial, se não é por motivo de saúde ou de precaução, eu te convido a, de alguma forma, buscar se inteirar, participar, pois se você estiver completamente fora da comunhão da igreja, dificilmente você continuará sendo igreja. Olha o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você está condicionado eternamente ao templo para ser igreja, mas eu estou dizendo que se você estiver fora da comunhão da igreja, seja da maneira como ela estiver propondo, você dificilmente continuará sendo igreja. Porque não é possível ser corpo estando fora do corpo. E nós percebemos que aquilo que era no início, ou que foi no início, suficiente a partir do campo virtual, deixou de ser. Porque nós percebemos que muitos não acompanham mais as ocasiões virtuais, as reuniões virtuais, os estudos virtuais. Isso muito nos preocupa. Porque se você que é membro da igreja, está indo numa outra igreja, sendo alimentado de alguma outra forma, louvado seja Deus, porque o propósito continua sendo alcançado. Mas se você é membro da igreja e não está de forma alguma, sendo igreja, recebendo instrução, isso muito nos preocupa. Por isso, esse nosso movimento, em direção da normalidade de volta, respeitando o tempo, respeitando a ocasião, mas também sinalizando para você, ei, volte para o Senhor, procure o Senhor, busque uma vida com o Senhor, porque isso é necessário a todos e para cada um de nós. Então fique atento, por favor, aquilo que nós vamos propor e será passado para você, muito provavelmente pelo seu líder departamental, e participe na medida do possível e seja a igreja em Cristo Jesus. Você pode estender suas mãos para receber a bênção do Senhor, que é dele, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as consolações do Santo Espírito de Deus alcance e acompanhe a todos aqueles que pertencem ao Senhor, e que você e eu possamos dizer amém. Se possível, não vá embora antes de cumprimentar alguma pessoa, ainda que seja a 1,5 metro de distância, mas de alguma forma tenha comunhão com o seu irmão que está aqui, com aquele que nos visitou. Você que esteve conosco a partir das redes sociais, Deus te abençoe. Tenha uma semana também igualmente, ricamente abençoada por Deus. Amém.